Mais povo de Deus, mais um pãozinho quentinho do céu. E esse pãozinho quentinho do céu, ele está em Gênesis, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor Sara como tinha falado. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele fez uma promessa para dois senhores, homem e mulher, que diante da nossa ótica humana era impossível acontecer aquilo que foi dito. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele dá uma palavra de promessa para Abraão. E Deus, ele fala assim: Abraão, você vai ter um filho. E desse filho vai se gerar uma nação, que hoje é a nação de Israel, como todos conhecem. Abraão, ali com seus 75 anos, ele creu, ele teve fé. E só que os anos foi se passando, a ansiedade começa a apertar. E ali ele coloca quem? H. Sara coloca quem? H no meio da relação. E assim é diante das nossas vidas. Deus, ele começa a dar uma palavra, pra gente. Deus, ele começa a falar que vai fazer algo nas nossas vidas. Uma profecia. E a ansiedade começa a tomar lugar com o tempo. E aí a gente começa a se perguntar, a se questionar, começa a nossa fé se oscilar. Por quê? Porque a ansiedade tomou conta. A nossa ótica, visão humana, nós estamos olhando para o terreno, mas não estamos olhando para o espiritual. Se Deus, ele falou que vai fazer, se Deus, ele falou que vai acontecer, é que vai acontecer. Ali a promessa, ela se cumpre na vida de Sara e de Abraão. Depois de 25 anos, a promessa se cumpre. A palavra de Deus também vai dizer que tudo há um tempo determinado. Tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus, ele falou algo na sua vida, creia, acredita que vai acontecer. O milagre, ele chegou na casa de Abraão e de Sara. O milagre, ele vai chegar na sua casa também. Creia. Se nós olhar para a promessa, nós vai falar assim: isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque já são dois senhores. Pela medicina, por ser natural da mulher, Sara já não engravidaria. Só que a palavra do Senhor vai dizer que, operando Deus, quem pede na minha e na sua vida. Os médicos, ele pode falar qualquer coisa, dar um ponto final, falar que você vai morrer com essa doença, falar que você vai ter poucos dias para você sobreviver, falar que essa doença não tem cura. Mas entenda uma coisa: se Deus, ele falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Só que o processo é do Senhor. Muitas das vezes Deus, ele fala algo sobre as nossas vidas e nós começamos a questionar a ansiedade, a oscilação da nossa fé, sabe? E isso é o que? É Deus a nos amadurecendo. É no amadurecimento que gera resultado. É no caráter que gera resultado. Às vezes Deus está formando o seu caráter. Deus está te amadurecendo, te preparando. É no deserto que você vai receber o maná todinho, todos os dias. Esse maná é o que? É você buscar a palavra do Senhor. É buscar o Senhor, é Deus te revelar diante da palavra dele em espírito e em verdade. E é estar firme diante do Senhor. Só que muitas das vezes nós queremos o quê? Pegar atalhos. Não, nós queremos ajudar Deus. Não, vou fazer assim porque talvez se eu fazer assim, Deus, ele vai fazer desse jeito. Não. Deus não precisa que eu e que você ajude para ele cumprir a promessa que ele tem na minha e na tua vida. E o que parece demora, muitas das vezes para nós é um processo, é doloroso. Mas quando você começa a buscar ao Espírito Santo, começa a buscar. E às vezes você só precisa abrir a sua boca e falar assim: Deus, eu não estou mais suportando.
Deus, eu não estou mais aguentando esse processo. E ali Deus, ele vai o quê? Vai renovar as suas forças para que na data certa, no momento certo, Deus, ele comece a agir e a fazer o que ele tem na sua vida. Entenda que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus trabalha no Kairos e o tempo de Deus é Cronos, e o tempo nosso é Cronos. O Cronos, ele é trabalhado com datas, horários, dias, agenda. Deus não trabalha com nada disso. Só que a palavra do Senhor vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes você quer apressar o trabalhar de Deus na sua vida, só que você não está preparado. Às vezes você quer apressar as promessas de Deus, só que você não está preparado. Entenda uma coisa, Deus, ele vai fazer no momento certo, como aconteceu na vida de Sara, como aconteceu na vida de Abraão. Sabe por quê? Porque Deus não te esqueceu. Deus vai cumprir tudo o que ele falou para você. Só que a palavra do Senhor diz que os planos dele, o plano dele são maior do que o meu plano, o seu plano. O sonho dele para a nossa vida é muito maior. Então entenda uma coisa, como Deus ele fez na vida de Abraão e de Sara, onde a medicina não tinha jeito, para a medicina não tinha jeito. Os dois eram senhores, para os nossos olhos não tinha jeito. As regras de Sara não vinha mais. Só que se Deus ele prometeu algo na sua vida, creia que Deus ele vai te honrar. Creia, porque Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu quero declarar na sua vida, como serva do Senhor, como profeta do Senhor, que Deus ele vai chegar com surpresa. Eu quero declarar na sua vida que Deus ele vai alegrar o seu coração por esses dias. Eu quero declarar para você que Deus espera no Senhor. Espera com paciência, não deixa que a ansiedade ela comece a tomar conta de você. Não deixe que a ansiedade tome conta da tua fé. Coloque a sua fé em primeiro lugar. E eu declaro na tua vida que Deus ele vai fazer. É algo que você está esperando há muito tempo, como Sara e Abraão estava esperando, e Deus ele fez acontecer, porque Deus ele não brinca nem com o meu e nem com os seus sentimentos. Deus ele não brinca com algo que ele coloca no nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que Deus ele cumpre o nosso desejo do coração. Qual é o desejo do coração que você quer que Deus cumpra na sua vida? Qual é a promessa que Deus ele fez que você está falando, Deus, por que tanta demora? Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Cadê as promessas que o Senhor fez? Irmão, não deixe que o adversário ele comece a colocar coisas na sua cabeça, duvidando do poder do seu Deus. Não permita que o adversário ele coloque pensamentos negativos, onde ele está dizendo o seu Deus não vai fazer. Volte para o Egito, as promessas não vai se cumprir. Não pegue atalhos, deixe que Deus ele vai fazer na sua vida. E eu declaro na sua vida que Deus ele vai chegar, Deus ele vai fazer. Eu declaro na sua vida que as promessas, ela vai acontecer. Essa semana mesmo, se você crê, Deus ele pode fazer. Se você crê, Deus ele pode operar um milagre. Abrir portas. Abrir algo que você está pedindo. Deus ele pode entregar a chave nas suas mãos. Mas tenha paciência. Deus ele quer que você tenha paciência. E para você que já esperou, para você que já passou pelo processo, duvidando das promessas do Senhor que Deus ele fez na sua vida. Deus ele não é menino para brincar com os nossos sentimentos. Eu acabei de falar isso. Então entenda uma coisa, o processo, você vai passar pelo processo de qualquer jeito. Não tem como você não querer passar pelo processo, vai ter que passar. Só que também tem um momento de espera. Tem um momento de falar assim, Deus, quando Deus ele fazer, Deus ele vai fazer acontecer. Quando menos você esperar, Deus ele já fez acontecer na minha e na tua vida. Creia nessa palavra do Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus ele visitou Sara e Sara concebeu e teve o filho chamado Isaac. Eu não sei qual foi o Isaac que Deus ele prometeu para você. Eu não sei qual foi o Isaac que Deus ele falou que vai acontecer na sua vida. Se já faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, entenda uma coisa.
A palavra de Deus diz que Deus visitou Sara e a promessa que Deus ele fez na vida do casal aconteceu. Mas teve um tempo determinado para acontecer. E vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua casa. Não se precipite. Não pegue atalho. Não comece a colocar ansiedade acima da sua fé. Não comece a dizer, Deus, tu esqueceste de mim. Deus, por que só acontece na vida da outra pessoa e não acontece na minha? Deus, o Senhor não está fazendo. Deus, ele está trabalhando sim, mas creia. Tenha fé que Deus ele vai fazer. Então creia. Essa é a palavra que veio à minha mente no dia de hoje. Eu espero que Deus ele tenha falado com você. Eu espero que Deus ele destrona esse espírito da ansiedade que muitas das vezes ele ronda nas nossas vidas, né? Não só na sua, não, irmã, na minha também. E nós sabemos que nós servimos um Deus poderoso, um Deus grandioso, e um Deus que quando ele começa a trabalhar, ele vai fazer. Amém? Fique com esta palavra. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Fica na paz do Senhor.